Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, também aproveitar para agradecer aos organizadores do Quinto Coneco, né, que é um evento que foi retomado. Eu acho que é uma oportunidade bastante interessante dos alunos trocarem experiências, né, e amadurecerem um pouco essa cultura de congresso, de vida acadêmica, que não é tanto uma cultura de ouvir, mas é mais uma cultura de trocar. O segundo aspecto, talvez importante de ser dito aqui, é que televisão não é meu objeto, foco primordial de investigação, né? Eu trabalho mais com jornalismo e comunicação política, e nas horas vagas, digamos assim, eu sempre lembro aquele anúncio do Malvino Salvador, o outro lado dele é lutar boxe, o meu é estudar séries. Então, é dessa condição um pouco que eu falo aqui. Na verdade, a minha experiência com pesquisa e discussão sobre televisão está mais ligada à minha experiência na graduação do que propriamente na pós-graduação. Não que sejam coisas estanques, né? Mas que, digamos assim, o ponto de partida foi a graduação. E hoje, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com algumas pessoas que estão aqui presentes. Não conseguirei identificar essas pessoas porque tenho vista cansada, até identifico algumas, mas não vou também submetê-las ao constrangimento de falar seus nomes aqui, num projeto que é o projeto do Série Clube, né, cujo objetivo é justamente o de promover uma experiência estruturada em torno da série, um lugar de reflexão sobre as séries, e num segundo ou terceiro momento mais, digamos assim, ambicioso, né, estabelecer as condições para que nós possamos pensar efetivamente a produção de séries, né, ou de materiais ligados a séries no Brasil. Então, assim, a minha fala aqui vai talvez se distinguir um pouco, porque é uma fala que tem um caráter talvez mais geral, de alguma forma dá conta de um certo diagnóstico mais, digamos assim, de alguma forma movido por um certo interesse prático relativo a este universo das séries, né? Quer dizer, por um lado, assim, eu acho que um aspecto importante dessa minha fala, e que eu gostaria de destacar, diz respeito ao fato de que frequentemente nós pensamos na universidade como lugar de reflexão, e obviamente ela é isso, mas também a universidade é um lugar de fomento à produção. Tem uma ideia que eu sempre me incomodei muito quando ouvia perguntas do tipo: mas fulano tem perfil de mercado, fulano tem experiência de mercado, né? Como se a atividade prática da universidade estivesse sempre condicionada a uma experiência anterior da pessoa no campo do mercado de trabalho. Eu acho que, na verdade, a universidade tem um papel de vanguarda e de fomentar, digamos, através da crítica e da experiência, experimentação, né, novos tipos de abordagem que podem ser experimentados no campo, enfim, nos mais variados campos. E, particularmente, essa é uma questão que motiva um pouco a minha fala aqui e minha atividade, também a atividade daqueles que integram o Série Clube, participam das sessões, né, e prestigiam, que é a ideia de que hoje existe uma questão em relação à produção de séries no Brasil. De alguma forma, uma certa preocupação em relação às condições que a televisão brasileira enfrenta hoje para lidar com o campo da produção de séries televisivas, né? Então, o que eu vou fazer aqui, de alguma forma, é apresentar alguns dilemas que se apresentam hoje para, digamos assim, o pensar e produzir televisão no Brasil, tendo em vista novas exigências que se apresentam hoje. E aí eu vou parasitar sem vergonha, sem qualquer vergonha, enfim, a apresentação do Bruno, né? De alguma forma farei dela o meu ponto de partida, né? Tanto conta justamente desta questão da mudança da natureza daquilo que define a televisão, né? A maior parte das pessoas aqui
presentes são novas o suficiente para ter, enfim, como experiência de televisão, uma televisão de alta qualidade de imagem. Eu não estou nem falando de HDTV, tá? Eu estou falando o seguinte: eu, quando assistia a televisão, era preto e branco, né? E normalmente tinha uns 5 ou 6 fantasmas, assim, camadas de fantasmas, e as pessoas tinham que fazer um esforço visual, aquilo que se chama de, que o McLuhan está se referindo, né? É uma qualidade baixíssima de imagem, muito baixa, que as pessoas simplesmente não tolerariam assistir hoje em dia, mas que, entretanto, era a base da experiência da televisão, né? E efetivamente, parasitando da fala do Bruno, né, as experiências de televisão hoje em dia são muito distintas. Pensando no caso da série, né, por exemplo, naturalmente algumas pessoas assistem séries como Lost dublado na Globo, ou a experiência de assistir na TV por assinatura. Cada uma dessas experiências, ainda que a série seja a mesma, constrói experiências completamente diferentes de série, né? E, entretanto, eu acho que nós temos pouco repertório para pensar e fazer série hoje em dia, né? Então, enfim, eu acho que hoje enfrentamos uma situação na qual nós temos uma enorme demanda por inteligência neste campo, né? E uma baixa capacidade instalada de produzir conteúdo para esse campo. E acho que a universidade, como lugar de pensamento e reflexão, se constitui como um espaço, enfim, importante dentro desse objetivo, né? De alguma forma, a própria ideia, o projeto do Série Clube vai nessa linha, né? Primeiro problema diz respeito à forma como nós pensamos o audiovisual. Ainda hoje, no Brasil, e não só no Brasil, o audiovisual é pensado a partir do paradigma do cinema, o que é um equívoco, né? Se nós considerarmos o conjunto da experiência de audiovisual que nós temos. Nós, enfim, alguns de nós aqui provavelmente vão ao cinema recorrentemente, mas eu duvido que muito pouca gente tem mais experiência, quantitativamente falando, de audiovisual em cinema do que em televisão, né? Entretanto, por exemplo, a agência que regula a televisão no Brasil é a Ancine, né? Naturalmente, qual é o problema disso? O problema disso é que a experiência do audiovisual, como se coloca numa sala de cinema, se configura a partir de condições muito específicas. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui assistir um episódio do filme desses, do Harry Potter, e foi um dia que o Fluminense ganhou um título e também teve uma mega enchente no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que fui lá com meu filho, assisti o Harry Potter, e no final o Voldemort termina, não sei como vocês vão lembrar talvez qual é o episódio, levanta assim a sua varinha, sai um raio, né? Bom, eu saio do cinema e vejo a cidade toda destruída, né? Com o agravante de ver tricolores na rua comemorando, né? Diante daqueles... É uma cena apocalíptica, né? Enfim, mas enquanto eu estou no cinema, nada daquilo que estava acontecendo no meu entorno era perceptível. Dentro do cinema eu tenho uma experiência de isolamento do mundo exterior e uma espécie de experiência do audiovisual puro, né? Não é isso que ocorre na televisão, enfim, planejada desde o início para não estragar roupas para pessoas que estão, enfim, permitir que as pessoas possam varrer a casa, enfim, essas coisas todas, né? A experiência da televisão, por outro lado, é um outro aspecto. Nós, enfim, pagamos para ver um filme X. Nós assistimos televisão. E assistimos televisão mudando de canal frequentemente, enfim. É parte da experiência. Aliás, um elemento fundamental da nossa experiência de televisão, que é o controle remoto. Porque isso é uma coisa que eu sempre digo, eu sou da época do botão giratório, né? E todos esses filmes que vocês assistem, de gente que arromba cofre e coisa e tal, todo mundo que tinha esse botão giratório desenvolveu habilidades fenomenais, porque você tinha que colocar o negócio para conseguir aquela sintonia que te permitisse assistir alguma coisa. O controle remoto criou uma... Enfim, para rigor, você assistia a televisão em pé, fora aquela coisa, o sujeito está passando pela sala, para aí, né? Porque a imagem ficou legal, então é outra experiência de televisão, naturalmente. Então, assim, é um primeiro aspecto que se coloca aí, que é a questão
do conteúdo audiovisual pensado a partir do objeto cinema, né? Um segundo é uma questão de respeito às características específicas que a televisão assumiu no caso do Brasil, né? E aí é importante, o Brasil tem uma experiência de televisão muito atípica em relação ao universo dos países, porque, como os Estados Unidos e como quase nenhum outro país, se constituiu a partir de uma experiência de televisão privada, comercial, basicamente, não televisão pública, né? E, por outro lado, se constituiu a partir de um modelo de televisão privada muito diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a televisão ela se desenvolveu como divertimento popular, puro e simples. No Brasil, a televisão surgiu ou se desenvolveu rapidamente com uma certa aura cult, né? A televisão cooptou personagens do campo da literatura e do teatro, Dias Gomes, blá, 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 e se criou ali uma certa cultura de televisão de elite, né? Tal padrão Globo de qualidade, coisa e tal, aponta um pouco nisso. E, por outro lado, um certo padrão de elite que, entretanto, foi capaz de se popularizar, né? Então isso construiu um modelo extremamente eficiente de televisão durante muito tempo. E a minha preocupação nesse momento é justamente este durante muito tempo, né? Supondo que ele tem prazo de validade, como tudo na história, né? Todos os grandes modelos de sucesso constroem espectros de fracasso, né, na sua sequência, já que tudo aquilo que parece muito bem sucedido não incentiva a gente a ver, enfim, os fatores de desgaste, de novidade, etc. De tal forma que há aí um terceiro aspecto, que é o fato de que a televisão brasileira se desenvolveu em torno de uma emissora em particular, que é a TV Globo, né? E esse é um enorme problema para quem quer pensar a televisão de maneira geral. Não por qualquer coisa do tipo, a Rede Globo é mal, qualquer coisa, enfim, esse discurso banal, mas porque, a rigor, nós perdemos de vista o objeto televisão porque não somos capazes de ver algo além de TV Globo, né? E porque, enfim, os demais canais frequentemente se constroem em referência à TV Globo, porque ninguém mais do que o SBT, né, que incorporou a TV Globo de tal forma na sua grade que anuncia seus programas como começa depois da novela das 8 da Globo, esse tipo de coisa, né? Então isso construiu um tipo de experiência muito particular, né, na qual uma emissora se transformou numa espécie de referência do imaginário tecnológico mais abrangente. Funcionou muito bem durante muito tempo, né? Porque, enfim, efetivamente a Rede Globo se transformou num dos grandes canais do mundo. Em algum momento foi dito, eu nunca tenho muita certeza dessas hierarquias, mas que era o quarto canal de televisão do mundo, etc, etc, né? Por outro lado, se construiu em torno de um certo modelo de broadcasting, né? Um modelo de broadcasting que é um modelo que hoje se vê diante do desafio de concorrer com uma série de outras maneiras de lidar com a televisão e que continua produzindo o seu conteúdo para broadcasting, tá? Então, enfim, voltando, por exemplo, ao caso de Avenida Brasil, né? Saiu recentemente uma dessas resenhas que circulam na internet de que, enfim, popularidade não esconde falhas no roteiro da Avenida Brasil. Efetivamente, quando a gente olha a novela hoje, né, se a gente considerar o modelo de novela tal como existe hoje, mudou em relação a 20 anos atrás? Mudou. Mudou dramaticamente? Não. Né? Novelas brasileiras continuam passando em um período de tempo mais ou menos indefinido, onde não existe nada como a internet, exceto uma coisa bizarra que existia e permitia que Edson Celulari e Tara se encontrassem virtualmente, né? Se alguém se lembra dessa novela, como é que era o nome desse? Eu só lembro que tinha um Cigano Igor, e não, jamais me esquecerei disso, né? Mas de qualquer forma, foi a única novela na qual existia a internet, que não parecia com nada com que, enfim, era a internet da época, né? Uma espécie de Skype, alguma coisa assim,
né? E que efetivamente desde então foi ignorado por todos os demais personagens. Os personagens de novelas da Globo vivem num universo low-tech tal que o pendrive não foi apresentado, muito menos guardar coisas na rede. Então, efetivamente, nós temos um certo modelo de imaginário tecnológico que continua preso a uma certa tradição, digamos assim, narrativa, literária de tempos passados. Quer dizer, há uma certa dificuldade de atualizar esses modelos de imaginário para um certo contemporâneo, né? Além de outros aspectos importantes dentro desse tipo. Bom, uma das coisas básicas também notadas em relação à Avenida Brasil é porque o bairro se chama Divino, né? Porque quando na Zona Sul nós temos o Leblon, nós temos Ipanema, mas quando na Zona Norte nós temos ou a Zona Norte, esse espaço indeterminado, né? Enfim, no qual as pessoas se reúnem em torno de churrasquinho de gato e sambam, ou quando recebe o nome é o Divino e não, sei lá, Pavuna ou, enfim, um bairro concreto e real, né, com existência identificável no mapa. E nós temos um certo modelo de imaginário que permanece preso a uma certa cultura autoral, que é um outro elemento também da tradição, né, ficcional da Globo, né? A Globo não se constrói em torno de um modelo de digamos assim, roteiristas, de maneira geral, mas de autores, o que configura um certo modelo literário sobre aquele objeto. Bom, o que é um pouco o ponto que eu queria destacar aqui? O ponto que eu queria destacar aqui enfim, é que se nós queremos entender as séries, nós não podemos nos concentrar apenas no conteúdo das séries. Acho é um primeiro elemento, isso é um pouco parte da minha própria experiência como professor do curso de estudos de mídia, né? De alguma forma, não sei se todos os que estão aqui conhecem, já ouviram falar, né? Parte do que configura o olhar do curso de estudos de mídia sobre os objetos dos quais ele trata é perceber esses objetos não apenas do ponto de vista de produção de conteúdo, mas como, enfim, uma certa não como conteúdo, mas como processo social. Se nós não entendemos as séries como processo social que mobiliza um conjunto de tecnologias que permite que as pessoas conversem umas com as outras e tenham assuntos para o seu dia seguinte, coisa e tal, nós não entendemos a natureza do conteúdo, né? Séries são feitas, o conteúdo das séries é planejado de tal forma que nós soframos de crise de abstinência ao longo de pelo menos uma semana, né? De tal forma que nós não saberemos o que enfim, aquela trama que se apresentou no final do episódio vai implicar do ponto de vista. E nós alimentamos uma série de expectativas e teorias e coisa e tal, e isso nos constrói um certo elemento de fidelidade àquela série, né? As séries, desse ponto de vista, elas são muito diferentes, voltando de novo ao campo da televisão, daquilo que se chamava de enlatado lá pelos anos 80 e 90, tipo O Homem de 6 milhões de dólares, né? Nosso querido MacGyver e etc, etc. Séries altamente formulaicas, enfim, nas quais a cada momento nós poderíamos saber exatamente o que ia acontecer, com pequenos detalhes, com uma certa satisfação, porque nos permite. Eu assisto uma série assim, que é o The Mentalist. Eu só assisto, né, para comprovar mais uma vez como uma coisa de formulaica, um nível absurdo. Basicamente, do minuto 38 vai acontecer aquilo e coisa e tal, e portanto eu posso assistir sem ter que prestar nenhuma atenção. Parte do que eu gosto de assistir televisão como eu escrevo assistindo televisão, né, enfim, para não estragar, enfim, eu sou nesse sentido, eu sou igualzinho, eu me identifiquei muito com aquela moça passando ferro, sou eu escrevendo meus textos, preparando minhas aulas, o que não deve dizer coisa muito boa sobre minhas aulas, mas, enfim, eu assisto televisão e preciso que a televisão não me diga coisas muito interessantes. Então eu assisto e posso, enfim, levantar os olhos de vez em quando e saber tudo o que se passou, basicamente olhando uma vez a cada 3 minutos a televisão. Mas isso é uma experiência de televisão. Há outras experiências de televisão, né? O que me preocupa um pouco, e esse é um aspecto, é que hoje, no Brasil, nós
não demonstramos uma certa capacidade de enfrentar esses novos desafios. Nós não enfrentamos em boa medida porque nós estamos presos a um certo modelo, né, que teve e ainda tem bastante sucesso, o que é ótimo e é uma desgraça, né? Todo sucesso do presente nos viabiliza de ver desafios no futuro. E é uma desgraça, particularmente quando nós consideramos que no plano da produção ficcional seriada, né, nós, e dos conteúdos televisivos de maneira geral, nós começamos a ficar para trás de uma série de outros países. Né? Se nós considerarmos, por exemplo, produções, inclusive de países latino-americanos, que parecem, enfim, avançar mais sistematicamente, graças a essa vantagem comparativa que é, desse ponto de vista, não ter uma tradição de televisão anteriormente estabelecida. Ou seja, poder se inventar. Há um peso enorme desse sucesso e consolidação, que é o fato de que há uma tendência a uma pressão pela conformidade, repetição de fórmulas, etc, etc. Né? Hoje, nós temos a nova lei do audiovisual, nós temos um enorme espaço e uma enorme demanda, efetivamente, particularmente no campo dos canais pagos pela produção de material ficcional audiovisual, e, entretanto, nós não temos know-how de produção nesse sentido. De alguma forma, eu não espero não estar sendo muito injusto, mas a maior parte das séries brasileiras que eu vejo são filmes fatiados, digamos assim, né? A noção de criar digamos assim, um suspense no final do episódio, né, que motive a curiosidade em relação ao próximo, por exemplo, é um elemento que raramente está presente dentro da nossa tradição de ficção seriada. Bom, na verdade a minha fala vai um pouco nesse sentido. Eu sei que o tempo, enfim, é escasso, na verdade, teoricamente já acabou, né? Então eu não quero mais... acho que não faz muito sentido. De alguma forma, eu queria apenas apresentar, enfim, em síntese um pouco, apresentar alguns pontos, né? Acho que em torno desses pontos que eu gostaria de fechar a minha apresentação. Eu acho que um dos desafios que se apresenta hoje para a pós-graduação, nós pensamos na pós-graduação como lugar de reflexão, né? Se nós somos pessoas mais elevadas, ou de formação de mestres e doutores, se nós somos pessoas mais materialistas, né? Mas efetivamente eu acho que a televisão vai para a pós-graduação vai para além disso. A pós-graduação é um lugar de pensamento que deve se orientar para a prática. Eu acho que esse é um aspecto que se apresenta como, digamos, questão, né? E pelo menos a contribuição que eu gostaria de trazer para esse evento, né? E que de alguma forma o nosso exercício de crítica deve estar ligado a um certo exercício de possibilidade de vislumbrar coisas que não se apresentam dentro do olhar corriqueiro, né? E de alguma forma, pensado desse ponto de vista, a universidade é mais do que simplesmente um lugar de, enfim, reflexão criativa, mas sim um lugar de vanguarda, né, que apresenta questões que não se apresentam dentro do campo do mercado de trabalho. Ele, de alguma forma, um tanto quanto conservador e restrito pelas exigências de lucro, etc, etc. É isso, muito obrigado.